Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. 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 Se achegue logo, não se aveste não. A vida passa rápido demais. Bora tomar café pra aquecer o coração. Se achegue logo, não se aveste não. A vida passa rápido. Opa, e aí, tudo beleza? Estamos aqui no Papo com Café e hoje é um papo super especial. Eu tô recebendo aqui a Luciana e a Paula, né, que estão fazendo agora no dia 19. Dia 19 é sábado, né? Sábado, um super evento aqui em Natal. Para você, corretor, advogados, pessoal do ecossistema do mercado imobiliário. Então eu estou recebendo aqui hoje, na bancada do Papo com Café, Luciana Medeiros e Paula Moraes. Sejam muito bem-vindas ao Papo com Café. Obrigada, Guga, por esse convite. Eu já acompanho o papo e eu acho assim extraordinário. Gosto muito porque traz muitas informações sobre o mercado. E acho que é um dos programas que tem mais proximidade realmente com o corretor de imóveis, com o mercado imobiliário. E adorei a sua iniciativa e o convite. Oh, que bacana, que bacana. E você, Paula, seja muito bem-vinda aí à nossa bancada. Obrigada, Guga, pelo convite. Como a Luciana falou, né? É um programa que aproxima, né, os profissionais do mercado imobiliário, então... Eu vou fazer uma interrupção, assim, porque a coisa que eu mais me preocupa aqui é no áudio, né? Sim, e assim, seu microfone, baixo. Como ele tá mais alto, né? Isso. É porque, assim, a fala de vocês, convidados que vêm aqui, é o mais importante para a nossa audiência, né? Então, assim, é uma coisa que eu sou chato de saber se tá legal. Tá legal aí, Suelton, né? A técnica, beleza, brigue bacana. Com o João, viu? Briga com o João. É o filho dela. Assim. Pense em João Brigitte. Mas bacana, muito, muito bom receber vocês aqui, né? E pra gente falar aproveitando o gancho de Luciana, assim, que o podcast, ele tem uma roupagem da nossa vivência do mercado imobiliário. Eu não sou jornalista, eu sou corretor de imóveis. Então a gente procura passar as nossas dores, querer saber de vocês que vêm aqui, que vocês troquem o máximo possível de informações, que acrescentem o máximo de conteúdo possível, né? E tem tudo a ver com o que vocês estão se propondo agora, né? Com esse projeto aí do evento de vocês. Mas antes eu quero saber um pouquinho de vocês, né? Quem é Paula Moraes? Conta aí, desde o seu nascimento até agora. Aí. Conta assim, faz um breve relato aí, nasceu aonde? Conta um pouquinho da tua história pra gente conhecer você. Eu nasci em Natal e comecei a minha vida profissional no cartório. Até meu pai, enfim, conseguiu para mim ser estagiária de um cartório em Natal. E até então eu não tinha tido contato algum com o cartório, eu não fazia a menor ideia de como funcionava. E fui me apaixonando por aquele universo, aqueles livros, muitos documentos. E eu era uma estagiária, mas eu fazia basicamente tirar cópia. Então, era estagiária de verdade. Era estagiária de verdade, pois é. E fui... me apaixonando mesmo pelo universo cartorário e de estagiária. Hoje eu digo que eu sou de estagiária a tabeliã, a titular. Mas ao longo de 25 anos dentro de um cartório, eu passei por todas as especialidades, né? Como eu disse, cheguei muito nova. Nem era minha área, eu nem pretendia fazer o curso de Direito, mas diante daquele universo, as informações jurídicas, e eu fui realmente me interessando. Foi quando resolvi fazer o curso de Direito, fiz a OAB,
nunca divulguei, né, em razão da incompatibilidade, porque no cartório eu comecei como estagiária, mas fui passando por cada setor, logo virei escrevente autorizada, e aí já não tinha como advogar, eu já tinha me formado. E trabalhei durante 5 anos num cartório lá na Ribeira, cartório de Dona Marluce. Foi ali a minha primeira experiência, e chegou a determinado momento que eu já tinha passado por todos os setores, e assim, eu tenho esse inconformismo muito grande. Quando eu vejo que já aprendi tudo ali, é hora de sair, é hora de avançar. E foi quando eu fui para um outro cartório, né? Eu provoquei essa minha ida, na verdade, para o outro cartório. Procurei, eu digo, qual é o melhor cartório da cidade, o maior, né? E na época o 7º ofício, de Dr. Célio. Dr. Celião. Pois é, maravilhoso. Estive lá ontem. Foi. Um abraço, Dr. Célio e toda a equipe lá do cartório. Só gente boa pra caramba. Então, eu realmente provoquei qual é o melhor cartório, como é que eu faço para chegar naquele cartório. E certo dia, o Dr. Célio estava caminhando na calçada. Ele sempre ia ao 4º ofício, eram 2 cartórios juntos, né? O 2º e o 4º lá na Ribeira. Ele estava caminhando, eu não o conhecia, e os colegas já sabiam desse meu interesse em conhecer. E disse, Paula, Dr. Célio. Eu digo, opa, chamei ele no balcão, eu estava no balcão, e disse que gostava muito, contei um pouquinho da minha história, e disse que queria muito trabalhar no cartório dele, porque é registro de imóveis, e eu realmente queria conhecer esse universo. Eu desde pequenininho ficava ali naquelas calçadas, porque meu pai trabalhava na Ecocil, né? Sim. Então eu ficava ali, zanzando ali pelos cartórios. Helena Tavares de Lira, eram né? os 2 cartórios ali, outro ali. E aí ele, com aquele jeito dele, fez, minha filha, se não tiver problema aí para Marluce, pode ir lá conversar comigo. E assim eu fiz, fui lá, conversei com ele, levei meu currículo, e acho que com 1 semana eu já estava trabalhando no 7º ofício. Dona Marluce não gostou muito, mas depois ficou tudo bem. Ela disse, não, é para o seu crescimento, pode ir tranquila. Seguir aí, né? E bacana aí fiquei isso. 17 anos no 7º ofício. Poxa, que tempo. Aí hoje você é tabeliã de... Eu sou tabeliã na Paraíba. Na Paraíba. Uma cidade pequena, na Paraíba, Baraúna. Baraúna, sim. E eu tive que tomar essa decisão difícil, que há 22 anos, né, na CLT, ali no cartório, naquela minha zona de conforto, estava tudo muito bem. Eu estava à frente no 7º ofício do registro de imóveis. Há 17 anos foi quando eu realmente entendi um pouco como funcionava o mercado imobiliário, que o cartório tem uma particularidade que você aprende muito diariamente, todo dia uma novidade, mas você fica muito preso àquela função, àqueles... É porque hoje também tem um nível de responsabilidade muito maior. Sempre existiu essa responsabilidade dos cartórios, mas hoje ela é cada vez maior, né? Passei bons perrengues lá na Paraíba, no cartório de Santa Rita. Nossa, assim, isso dá uma história de... Mas que você falou umas coisas aqui, você já fica aí convidada para que a gente vai voltar a ter uma outra rodada de um assunto muito importante, que é a tokenização, que tem uma conexão direta com os cartórios, né? Porque vai mudar, vai ser uma virada de chave no mercado imobiliário, essa questão da tokenização. Então, com certeza, a gente vai te chamar aqui para a gente botar você na mesa aqui para a gente falar sobre isso. E tem um publicitário, né? Já que Luciana é publicitária, tem um publicitário, um grande amigo meu, chamado Fabrício Finizola, né? Que ele diz a respeito do que você tinha daquilo ali, né? Ele diz que é a inquietude. A gente uma vez até criou um grupo no WhatsApp, né? Com esse tema da inquietude, dessa vontade de sempre estar renovando. Isso. Né? E Luciana, você nasceu onde? Conta aí um pouquinho pra gente. Olha, eu sou potiguar, nascida aqui em Natal. Tenho duas situações, duas coisas que eu me assemelho muito a Paula. É a inquietude e isso do meio ter transformado a minha vida profissional. Assim como Paula, ela não era o que ela desejava, ser advogada, estar nesse mundo de cartório. As coisas foram acontecendo, que foi basicamente como aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu tinha mais ou menos 15 para 16 anos na Dumbo. Dumbo Publicidade. Dumbo Publicidade. Você trabalhou com o Leandro lá? Trabalhei com o Leandro Mendes, Dr. Joaci, seu Cinedino, Cassiano Arruda.
Toda velha guarda. Tá vendo assim? Eu frequentei muito todos esses lugares, tanto o cartório como a Dumbo. Toda velha guarda. Então, quando eu entrei na Dumbo... Viu? Me chamou de velho aí, tá vendo, cara? Presta atenção, me chamou de velho. Não, são há poucos anos só. Quando eu entrei na Dumbo, eu ia fazer 16 anos e fui emancipada para que pudessem assinar minha carteira. E eu fiquei na Dumbo uns 5, 6 anos. Depois eu saí, trabalhei com o Arturo, foi logo quando ele abriu a Arte C. Eu trabalhei um tempo na Arte C, trabalhei na TP com o Tertuliano. Grande TP. Depois eu trabalhei na Top 10 com o Suzano, assim que ele abriu a Top 10. E eu vivia nessa inquietude, né? Eu estava sempre nessa inquietude. E eu disse, eu quero procurar um lugar que eu acredite que a publicidade ela vai me impulsionar mais. Então eu dei uma pesquisada e aí eu saí daqui com 23 anos para Fortaleza. E a história de ida de Fortaleza é uma coisa bem mais ou menos inconsequente da idade, mas que deu super certo, né? Eu não conhecia a cidade, eu pesquisei, aluguei um kitnet, entrei numa Topic que estava sendo vendida de Natal para uma outra pessoa lá em Fortaleza, dividi a gasolina e fui embora para Fortaleza, com o currículo na mão e morando no kitnet. Que coisa bacana. E em uma semana que eu estava lá, eu já estava empregada no Grupo de Comunicação O Povo. Fiquei lá no Grupo de Comunicação O Povo cerca de uns 3 anos e depois eu fui para a Acesso Comunicação, que hoje é uma das maiores agências de publicidade do Ceará. E lá na Acesso foi meu divisor de águas, né? Eu fiquei na Acesso e Ana Celina, que é uma das sócias, ela me fez a proposta de eu ser atendimento. Até então, eu era mídia e produção, em todas as agências. E eu fui entrar nesse mundo do executivo de contas e passei a atender o Carrefour. Então, eu ficava 15 dias em Fortaleza, 15 dias em São Paulo. E nisso, completou 10 anos da minha ida de Fortaleza, de Natal a Fortaleza. Retornei para passar um ano só, para acompanhar o tratamento da minha mãe. E nesse um ano que eu voltei, trabalhando numa espécie de home office que não existia na época, mas o pessoal da Acesso me deu essa oportunidade. Eu acabei conhecendo meu esposo, e aí fiquei grávida, vamos casar, e aí fiquei em Natal. Mas isso para mim sempre foi muito assim. A minha inquietude, ela sempre fez com que eu não tivesse medo. Eu tinha uma vida muito confortável entre São Paulo e Fortaleza, já estava realizada profissionalmente, mas eu disse... Eu começo em Natal, eu recomeço em Natal. E aí, aqui em Natal, eu fui para a Execom. Trabalhei muitos anos na Execom e até hoje eu faço a parte de planejamento de licitação para a Aldemar e Eric, né? Uhum. Tenho uma amizade com eles de longos anos. E eu saí da Execom, fui empreender. Foi a primeira vez que eu pensei em empreender. Empreendi numa loja de bijuterias em frente ao Midway. Não deu muito certo, foi a época que Marcelo me chamou para ser mídia e produção na Live, que era a agência dele. Eu disse, vou voltar a ser mídia e produção. E em 3 anos que eu estava lá, ele me chamou para a sociedade. Dentro da Live com Marcelo, eu passei a vivenciar o mercado imobiliário, porque o foco da Live sempre foi muito construtora. Uhum. E aí eu comecei a conhecer esse mercado imobiliário. E aí, empreendendo, virando sócia de Marcelo, nós somos sócios em outros projetos também, comecei a conhecer e me apaixonar. Então, eu me moldei na publicidade, agora eu me moldei no mercado imobiliário já tem mais de 5 anos, né, que eu faço uma gestão de comercial, uma assessoria de comercial junto com o Marcelo em uma construtora, que é a Constel. Uhum. Nossa parceira aqui, grande Chiquinho, grande Leandro. Leandro, isso. Então, assim, a minha vida sempre foi essa inquietude. E por conta dessa inquietude que nasceu a Maze, que está nascendo o M360 Experience. E acho difícil parar, né? Eu acho que nós vamos continuar. Você falou assim, uma série de coisas e muito bacana o projeto de vocês, né? Trazendo esse olhar feminino. Vocês criando uma empresa que é a Maze, né? Que Isso. É uma empresa que tem essa, vamos dizer assim, abraça por completo a mulher, né? Como profissional. E eu sempre vi muitas mulheres extremamente competentes passando no mercado, mas todas elas, eu estou no mercado há mais de 30 anos, então assim, era um outro mercado, era uma outra situação de sociedade até,
né? Isso. E a gente viu muitos perrengues, né? Muitas situações que outro dia, acho que tem poucos dias eu estava vendo até um relato sobre uma corretora que foi assediada num atendimento. Então, assim, isso ainda bem que não é tão comum como era antigamente, né? Sim. E era muito mais comum. Isso é bacana, né? Trazer esse acolhimento e pensar de uma maneira diferente. Quando foram criados aqui em Natal 2 grupos femininos, né? Eu vibrei com isso pela força do mercado imobiliário feminino, porque eu até entendo que a mulher tem uma percepção completamente diferente. Eu sempre preferi nas minhas equipes ter mais mulheres do que homens. Quase nunca conseguia, né? Porque em números... Hoje a gente tem até muito mais mulheres no mercado imobiliário, mas antes não era tão fácil. Mas que bacana que a gente conviveu aí com mundos muito próximos, né? E teve até um momento que eu saí do mercado imobiliário, eu me separei e tudo, e eu fui para armação propaganda. Sim, né? conheço. Eu trabalhei com o Gêner um tempo lá e fui contato, né? Atendi algumas secretarias, atendi algumas coisas assim, mas era um momento que as agências, como um todo, tinham um viés muito político. Então, em determinada época do trabalho, você estava envolvido com o varejo, com o imobiliário, com uma série de coisas, mas tinha determinado momento que a agência virava um núcleo de campanha. Um núcleo de campanha, né? Então, assim, e eu tive a oportunidade de conhecer marqueteiros, assim, incríveis do Brasil todo, vindo para cá e me envolvi, assim. E o nosso mercado publicitário no Rio Grande do Norte, a gente não deve nada a ninguém. Nós temos excelentes profissionais, né? Premiados. Premiados. Temos muita muito gente bem. boa. Arturo é gente boa demais. O próprio Gêner, que eu citei aqui, né? Marcelo, Fabrício, né? A Dumbo, lá com aqueles 2 baluartes, né? Cassiano e Joaci. Pô, só tem gente... A Dumbo Elefante, né? O Elefante da Ribeira. Era conhecida, era maravilhosa aquela agência. E hoje a gente tem um relacionamento muito próximo com o Cristiano. Sim, né? filho do seu Joaci. Filho do seu Joaci, que hoje é comercial da 2A, uma grande incorporadora aqui. Tá vendo, cara? É muita coisa que a gente tem, assim, a gente vai começando a falar de um tema, né? E abre, assim, um leque de coisas incríveis. Essas 2 mulheres aí que estão fazendo o M360 Experience. Meu inglês não é tão bom, não. É bem ruim. Mas me fala aí desse evento. Vai ser sábado agora, lá no Sebrae. Que bacana vocês terem essa chancela do Sebrae aí como marca agregadora, né? De botando um selo aí, que sem dúvida, né? Um selo de qualidade num evento, né? Isso, o Sebrae é incrível, uma instituição extremamente fora do comum. Falem um pouquinho aí como é que vai ser isso, como é que tem aí. Antes disso aí, ó, solta pra gente um videozinho do Experience que eu te mandei. Tem aí? Tá fácil? Vai, solta pra gente. M360 Experience. Me fala um pouquinho. Eu tava vendo uns vídeos que vocês soltaram hoje no Instagram, né? E tudo assim, falando desse olhar em 360 graus, né? Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Então, Guga, surgiu, na verdade, de um projeto antigo que eu tinha, até dessa minha vivência de 25 anos dentro de um cartório. E só quando eu assumi o meu cartório, que eu passei a ter um contato maior com corretores de imóveis, com advogados, e percebi uma carência enorme nos trâmites cartorários em relação à documentação. Eu vejo processos serem paralisados
muitas vezes quando já está para mim fazer uma escritura. Então, como assim? Detalhes que tinham que ser vistos no momento da negociação. Então, cada vez mais eu vi a necessidade, eu digo, como que esses profissionais, quantas oportunidades eles estão perdendo, né? Além da comissão, existe um leque enorme de oportunidades que tanto o corretor de imóveis como o advogado, eles podem agregar ao dia a dia deles, se eles entendem um pouco mais de documentação, de prática cartorária e enxergando o mercado como um todo, eu vi que é muito mais do que vender imóveis, lógico, ser um corretor. Então, conversando com a Luciana, ela tem essa mesma percepção e resolvemos criar o M360 justamente para poder mostrar a esse profissional que, se ele entende de cartório, entende de documentação e vários outros segmentos, como nós vamos tratar nessa primeira edição, de oratória, de posicionamento nas redes sociais, e eu até falo muito que nos eventos voltados ao mercado imobiliário, principalmente eventos de corretores, eu sempre questiono, está faltando uma tabelião aí, está faltando um tabelião, porque não se fala de práticas cartorárias quando, na realidade, o cartório é o último local, e a gente, quando chega no cartório, justamente que tem aquela questão, o cartório é burocrático, chegou no cartório vai demorar. Não, é um processo. O cartório, na verdade, vai finalizar, vai efetivar. Ele só para se chegar errado, né? Mas justamente a dificuldade é nisso que eu vejo a dificuldade, o chegar errado. Então, são detalhes que, com um pouco mais de conhecimento, esses profissionais vão ver que, assim, além deles conseguirem, lógico, vão agregar muito mais ao trabalho deles. Tem ali uma demanda que ele pode cobrar do cliente, fazendo uma due diligence, por exemplo, dessa documentação, que não é feita. Poucos profissionais eu vejo que fazem esse... Desculpa, assim, só fazendo um parênteses, você está colocando um ponto aí que a gente discute muito, que é o seguinte: a gente tem uma geração de corretores agora no mercado, que é uma geração que veio do empreendimento. Então, quando é um corretor que veio do empreendimento, ele não teve o umbigo no balcão do cartório. Ele não conheceu trâmites cartorários. E ele não se dispõe, muitas vezes, a ir buscar esse entendimento, a conversar, a entender. Porque, assim, no empreendimento, ele sempre tem um gerente que vai pegar aquele processo e vai finalizar, que vai levar para registro, que tem uma série de coisas, né? E eu fico impressionado como tem muita gente leiga trabalhando no mercado e trabalhando com um avulso. Sim, né? Exato. E colocando de uma maneira assim que eu fico assim, cara, vai dar errado, né? Vai dar errado. Muito. Diariamente, como eu falei, vejo vendas sendo desfeitas no momento da escritura. Então, ali já ocorreu um sinal, em algumas situações já houve o pagamento integral. E aí chega para mim e digo, não tem como. Não tem como. E muitas vezes é um pequeno detalhe. É um estado civil que não foi observado desse vendedor, que adquiriu o imóvel casado, mas se divorciou, e o imóvel já foi feita uma partilha e não foi registrado no cartório. Então, assim, são várias situações que, se esse corretor ele tem essa expertise, sem dúvida, os processos vão ser celeridade. Com certeza é a primeira coisa que eles vão encontrar, e até porque eu acho que existe realmente essa dificuldade, como você falou, eles não vão ao balcão, não vão ao balcão do cartório, porque existe essa distância entre o tabelião e muitas vezes o corretor, mas hoje isso está mudando justamente pelo que você falou, muitos corretores são autônomos e precisam entender do processo de ponta a ponta. Então, assim, o cliente, o imóvel, a propriedade ela só é adquirida com o registro. Então, se você não faz todo o processo... E às vezes tem coisas simples, desde que a pessoa casou e não averbou o nome do casamento. Sim. Tem uma série de coisinhas simples que a gente tira as dúvidas fazendo a due diligence no início do processo. Só que tem um outro lado também. O meu escritório ele é um hub imobiliário, então a gente já oferece os serviços
né? Então, a gente já tem a cabeça, né? A mentalidade de que eu posso cobrar por Sim. fazer um outro serviço. Exato. Né? Exato. E são poucos, viu? Poucos que pensam Não, mas é porque sobre isso assim, aqui em é Natal. difícil você cobrar. A gente já vive, a gente tem uma situação que precisa ser discutida a nível de sociedade até, é que assim, muitas vezes o comprador, não é todos, mas muitas vezes o comprador não coloca o valor do trabalho do corretor. Sim. Ele não consegue entender o valor. Na hora que ele vê o numerário de uma venda de R$1 milhão, que o corretor vai ter ali R$50 mil de honorários, ele não consegue entender a responsabilidade, né, de todo o processo. Exatamente. Então aí começam os questionamentos. Aí se um corretor desse vai dizer que vai cobrar para fazer um documento, uma coisa tipo, que vai acompanhar ele. Então assim, o corretor fica com medo disso. E o corretor de imóveis, nós somos a única profissão que a gente trabalha de graça para poder receber. Sim. Hoje, se você vai no médico, você tem que passar lá sua carteirinha do plano de saúde ou pagar o exame. Sim. Se você vai no advogado, você vai pagar uma consulta, né? Então, assim, a gente tem que desmistificar isso. E que maravilha que a gente tem excelentes profissionais no mercado imobiliário se posicionando como profissionais no mercado imobiliário, né? Trazendo essa visão diferente, se preocupando, que eu sei que vai ser um tema também dentro do 360, da questão da oratória. Isso. Né? Porque assim, nós somos nordestinos, a gente fala arrastado, a gente tem muito vício de linguagem, a gente tem muita coisa assim. Só que a gente tem que entender que o mercado, principalmente o mercado Natal, São Miguel do Gostoso, que nosso amigo Suzano hoje é rei lá, né? É um mercado internacional, é um mercado que atende todo mundo. E o cara não vai, muitas vezes, assim, se sentir tão confiável de estar com um corretor que está falando expressões extremamente equivocadas, erradas. Sim, né? Esse é um dos propósitos do M360. Quando Paula idealizou o projeto, ela tinha esse pensamento da parte que compete a ela, que é a parte de cartório, e que, assim, hoje o corretor, ele precisa ser muito bem informado. Eu já passei por situações, até como na assessoria mesmo comercial, de que, assim, o cliente, às vezes, você tocou no assunto que o cliente, às vezes, fica, mas eu vou pagar para o corretor está ganhando demais, porque ele faz uma série de perguntas e, às vezes, o corretor não está preparado para responder, porque não teve aquele estudo prévio do empreendimento ou do avulso que você foi ofertar. Então, aconteceu comigo mesmo, ao comprar um apartamento. As perguntas que eu fazia para o corretor, ele vou verificar e ele informa depois. Então, assim, ele não foi preparado, não tinha. Entendeu? Então, assim, perguntas básicas sobre o empreendimento, a parte da documentação, que é o que chega no cartório. Dificilmente em uma conversa com o corretor, ele vai te falar, hoje são poucos que fazem isso, ele vai te falar que você tem um custo e vai te ajudar a ter um cálculo mais ou menos do que aquele custo das transações de cartório. Então, quando o cliente ele vê um apartamento de 700 mil, ele está na cabeça dele 700 mil. Ele não está pensando em outra coisa. E existem outros... Vai ter um extra. Ele tem outros extras. E um extra, exatamente. Um extra significativo. E aí, quando Paula me chamou para esse projeto, né, eu sou aquela pessoa inquieta, eu quero ir em tudo que me oferece. Eu disse, Paula, vamos fazer. Eu acho que tem tudo a ver trazer a parte de oratória e de postura. Porque a oratória não é você falar perfeito, não é você falar palavras difíceis, mas é você adequar a sua forma de falar o assunto com o público. E aí vem aquela situação do estudo. Você precisa estudar o que você vai oferecer e você precisa estudar o público que você vai atender. E isso, Guga, é super fácil, porque se um cliente entra em contato comigo, eu já tenho ali os dados do cliente, o telefone, o nome do cliente. O celular é uma arma poderosa. Você dá uma pesquisada ali nas redes sociais para entender aquele cliente, os gostos dele. É muito difícil hoje o Instagram ser fechado, geralmente são abertos. Então, você consegue ainda fazer uma pesquisa. Ou, se não, você fazer algumas perguntas para você montar em uma persona. E aí você já vai preparado. Se você vai conversar de mais formal, ou se você está encontrando um nordestino que quer investir de novo no Nordeste, não que você vai se sentir íntimo, porque eu falo sempre nos cursos que eu dou, o cliente não é o seu amigo, não é o seu melhor amigo. Mas você tem que ser um amigo dele. Mas você precisa ser. Então, assim, tem que saber separar o que é intimidade e o que é bom atendimento.
Então, por isso que nós estamos trazendo a oratória para dentro desse curso, para que o corretor ele fique, porque muitos corretores eles pensam, é um curso de oratória, aprender a falar. Oratória é postura, é o se vestir, é falar, é se comunicar, é você... E autenticidade também, Exatamente. né? Assim, porque a gente conhece... Eu estava falando de uma corretora aqui, no off aqui, a gente falando, citei o nome dela, Mônica, que é da Abreu Imóveis. Um grande abraço, Mônica Galvão. E aí, Mônica tem um jeito que é o jeito Mônica de ser. Mônica, meu pai encontrou, foi gerente da Abreu há muito tempo, Milton Simão, e meu pai encontrou Mônica vendendo revista, assinatura de revista na Rio Branco, né? E ele disse, pô, você pode ser uma excelente corretora, e ela é uma excelente corretora hoje, né? E Mônica tem um jeito de chegar aqui nessa sala e daqui a 2 minutos ela tá ali chamando de meu neném, meu amor, e lhe abraçar, mas aquilo é Mônica. Sim, Guga sim. vai Ela fazer constrói. isso, e se Guga for fazer isso, é ridículo, porque Guga não vai ter a autenticidade que a Mônica tem, né? Ela chega, ela consegue conquistar o cliente de uma maneira, e ela cria uma intimidade, uma relação muito pessoal, mas é ela. É a construção da identidade dela. Exatamente. Que nós vamos abordar também. É você construir a sua identidade. Então, não é você imitar outros grandes nomes. A gente sabe que tem várias corretoras aqui em Natal que são, assim, super famosas. Até fora, a gente conhece a Sofia Martins. Né? Fomos até um evento convidada por ela. Então, assim, cada um precisa imprimir a sua marca pessoal. Isso é necessário, entendeu? Exatamente. Então, assim, e não imitar, porque fulano faz assim, porque ciclano faz. Você tem que construir. Você pode ter até referências, né? Exatamente. Mas construir a sua persona, né? Então, a Mônica chega e fala, oi, amor, querida, mas se eu chegar e falar, oi, amor e querida, a cliente pode não gostar. Exatamente. E ela sabe, ela tem esse timing de se colocar naquele lugar, daquela forma, de uma maneira extremamente... que o próprio cliente deu aquela abertura para ela. Ela consegue construir isso. Isso. Né? Mas às vezes a gente vê muito essa coisa da robotização, né? Eu querer ser fulano de tal. E não consigo. Deixa eu trazer... A comparação, né, também. A comparação paralisa também muitas pessoas, né? Muita gente hoje não se posiciona nas redes sociais justamente porque está olhando o que está em volta, né? e eu não vou tem... conseguir chegar igual, né? Eu não vou conseguir Exatamente. chegar ali e ficar com medo e tal. Isso é incrível. Deixa eu trazer aí a Facilitar, nosso grande parceiro, e que entende muito de documentação. Na hora que chega um processo lá na Facilitar, de aquisição e construção, de financiamento imobiliário, o Ricardo dá show junto com a equipe dele. Solta aí pra gente aí, Facilitar. Você sabia que tem como comprar o terreno e construir sua casa através de um único financiamento? Através da modalidade de aquisição de terreno e construção, a Caixa liquida o saldo devedor do seu lote e financia sua obra, gerando uma economia de até 30%, levando em consideração a casa pronta. A Facilitar é especialista nessa modalidade de financiamento e esse processo é mais simples do que você imagina. Quer saber mais? Fala com a Facilitar. Facilitar, então, Ricardo Torres, a equipe dele tá ali na Jaguarari. E agora que eu esqueci o nome do prédio de Ricardo Torres, ali no Thames Tower, E agora? Tá aí. Vou deixar, tá anotado aí na bio, vai ter o contato lá da Facilitar. Vai lá, a equipe do Ricardo tá toda pronta, ou fala com o seu corretor, que sem dúvida ele conhece a Facilitar e você vai ter uma assessoria incrível no seu financiamento. Vamos falar mais aí um pouquinho do 360, né? Que é um evento, ele vai acontecer no sábado, de que horas a que horas? De 2 às 18. De 2 às 18. Nós vamos ter nesse primeiro, uma sequência de 2 palestras, é a primeira edição, né? E a gente vai ter um momento ali de network. Mas aí o objetivo do 360 é que venham outras edições. O M360 não é só Paula e Luciana. O primeiro é Paula e Luciana. Nós estamos abrindo o caminho. Nós queremos trazer outros profissionais, outros temas para dentro realmente do M360. E Paula é a criadora, é a cabeça pensante. Então, assim, o projeto é maravilhoso. Principalmente porque a ideia é fazer com que esse profissional do mercado imobiliário ele comece a acreditar no potencial dele, né? E o conhecimento
faz toda a diferença. Eu digo, na minha área, voltada a cartório, na área jurídica, mas porque o mercado muda a cada momento. Toda hora é uma novidade no mercado imobiliário. E, assim, o que vai diferenciar é realmente esse profissional que o cliente se sente seguro na hora do atendimento. Eu bato muito nessa questão da documentação, porque é fundamental. Não existe uma transação imobiliária sem documentação. Você está me trazendo uma coisa aqui, assim, que a gente está vivendo um mundo de novas famílias, novos formatos de família, né? Como é que se compõe isso numa escritura, né? Sim. Como é que se distribui o domínio dessas pessoas, desse novo formato na escritura? Tudo isso são coisas novas que a gente precisa aprender. Exato. Até a gente precisa expor de uma maneira clara, né? De uma maneira transparente e de uma maneira que seja até de uma forma coerente de fala, né? Sim. Porque isso tudo interfere. Por mais que a gente ache que seja uma pauta extra, mas assim, é um envolvimento dentro do cartório que envolve diretamente como é que a sociedade está se comportando hoje, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu não digo nem... Aí você já falou até de algo que vem acontecendo, mas assim, em coisas simples relacionadas ao Estado Civil, por exemplo, união estável. Muitas vezes não há essa orientação. As pessoas estão comprando um imóvel, convivem em união estável, mas não é discutido isso na hora da negociação. E aí, estão comprando juntos? Essa união estável, ela é formalizada? Vocês vão... Quais são os direitos de cada um? Vocês vão... porque muitas vezes não é. Quando eu pergunto o Estado Civil, eu já recebi união estável. Eu digo, gente, união estável não é Estado Civil. Se é solteiro, se é casado, é divorciado, ok, convive em união estável. Vai declarar que convive, é preciso declarar que convive, mas como é que fica a questão patrimonial? Essa aquisição está sendo só por um? É com recurso dos dois? Então, são detalhes que, nesse processo inicial, o corretor precisa informar o cliente. Tem coisas que, assim, eu estou fazendo agora um trabalho para um advogado do Rio de Janeiro, que é do inventário, né? E uma doação, né? A pessoa comprou, morreu e agora a gente está fazendo a doação, né? Está fazendo o processo, já fez o processo jurídico e tal, e a gente está fazendo esse processo. Aí esse imóvel está em Areia Preta e ele tem patrimônio da União. Sim. É um prédio, mas está na área do patrimônio da União. E foi feito, à época, só uma verba, só lá é terreno foreiro e ocupação. Então, eu tenho 2 laudêmios, eu tenho 2 RIPs. Sim. E só registraram um. Quando fizeram a escritura em nome dele, só registraram um. E não foi feito em nome dele, foi feito em nome do antigo proprietário. Então, assim, agora, no final da doação, que a gente está fazendo todo o processo de registro, né? Sim. Assim, tinha um RIP. Esse detalhe de saber que lá, que aquele terreno daquele prédio tinham 2 RIPs, já é uma coisa assim, uma investigação muito mais minuciosa. Muito né? mais. Mas assim, a gente foi tentar descobrir por que não saía, por que não vai, e vai para o patrimônio da União. E aí, quando chega no patrimônio da União, eles colocam 2 moças atendendo, que são terceirizadas, que não estão preparadas, e que a menina vem com um processo completamente diferente. Eu fiz, não, pelo amor de Deus, para aqui todinho aqui, ó. Chama lá o teu chefe lá, porque assim, não é isso que a gente está falando. Mas assim, ela não foi orientada. Então, assim, se uma instituição pública, né, que está ali para auxiliar, que a pessoa que está na linha de frente não tem o conhecimento do processo como um todo, complica mais ainda. E aí eu me coloquei assim, e se eu fosse um leigo, eu ia dar quantas viagens ali? Sim. Né? Exato. Então ali, em menos de 3 minutos, o chefe veio, sentou com a gente, identificamos o problema e foi dada a solução. Então assim, caramba, né? A gente precisa de ter todo
Da mesma esse forma acompanhamento, acontece Dominar sempre os no cartório conhecimentos. também. E um detalhe simples é a certidão. Tem transações que são realizadas sem pedir a certidão do imóvel. E aí, quando você recebe a certidão, já para fazer a escritura... Tem ônus. Tem estado civil para modificar, tem surpresas, né? Então, é esse cuidado que dá due diligence, né, que eu falo sempre. Não é só o advogado que pode fazer a due diligence. O corretor de imóvel pode fazer e os dois podem ser parceiros. Quando um cliente diz assim, eu pergunto, e a documentação, como é que tá? Não, tá tudo em ordem, Tudo tá em tudo ordem. certinho. O filho vai ficar arrepiado. Manda pra mim, por favor, Mas para dar uma olhada. Aí ele manda a escritura bem antiga. Não, que não vai ele dizer manda uma escritura que é o contrato da promessa de compra e venda e não, eu pago IPTU todo ano, eu pago, mas não foi feito nada, nem a verboa construção, né? Exato. Aí a gente disse, não, peraí, não é assim. E muitos negócios se desfazem quando chega na parte da documentação. Que aí, assim, eu vou puxar um pouquinho, porque você falou da Maze. A Maze, o diferencial da Maze é esse. Nenhum imóvel, seja avulso, empreendimento ok, porque já vem da construtora, mas nenhum imóvel avulso, ele é disponibilizado na Maze sem a documentação estar completa. E aí é onde entra a Paula, porque é a garantia de que aquele imóvel, quando o cliente chegar para comprá-lo, ele não vai ter aquele problema, falta uma escritura, Não, ele já tem a documentação toda completa. Essa é uma regra que ela entra na mesa. Importante. E assim, a equipe também de corretoras que estão trabalhando com a Maze... São só corretoras. Corretoras, né? A Maze, ela é um projeto que ela foi pensado de uma dor mesmo que se existe no mercado, da proteção à corretora e também à cliente do sexo feminino. Aí você pode perguntar, Luciana, Paula, vocês vão atender somente mulheres? O intuito, o objetivo é que a gente atenda mulheres, mas a gente sabe que a mulher ela tem dois perfis. Ela tem o perfil do público, que é o público que compra, que é o investidor mesmo, né? Nós sabemos que hoje o mercado, as mulheres já estão se destacando muito há muitos anos, mas a gente também tem a mulher que é o decisor. Porque embora o marido vá pagar o imóvel, se a mulher não gostar, ele não vai comprar, né? Isso já aconteceu diversas vezes comigo, em diversas situações de meu marido se empolgar com alguma coisa, eu olho com um olhar mais crítico, eu faço, não, então a negociação para ali. E aí, isso foi a nossa intenção. Quando o cara vai sozinho no stand e diz, eu vou pensar, a gente sabe que ele vai em casa falar com a esposa. E aí a gente sabe que, por pesquisa mesmo, não é uma coisa de achismo, existem muitas corretoras que elas ficam meio reticentes em ir com um homem, com um cliente homem, visitar algum empreendimento. Acaba chamando um outro corretor e aí fica aquele 50-50. Então, o que é que acontece na Maze? Nós fazemos toda uma pesquisa. Antes, tudo é digital. A única parte onde a corretora vai ter o contato mesmo com o cliente é na hora de mostrar o imóvel. Perfeito. E aí a gente já tem todos os dados e também tem os dados para agendar a visita. Então, assim, só vai entrar quem tiver agendado. Então, a gente já sabe se vai um homem, se vai dois homens, se vai só a mulher sozinha. E quando a corretora for fazer o atendimento, ela vai ter uma equipe com ela. Até porque a gente vai trabalhar o home staging também, para criar um ambiente que traga mais um acolhimento. A corretora vai ter essa proteção, né? Pelo menos assim, o máximo que a gente puder. E também aquela cliente. Eu várias vezes fui visitar também imóveis e chamei meu esposo para ir. Eu não conheço corretor, né? Então, assim, tem muita mulher que não quer ficar exposta. E isso é muito complicado de trazer para o mercado e fazer as pessoas entenderem que ninguém está acusando corretor ou cliente de assédio. Lógico. Mas assim, é uma vulnerabilidade que a gente tem no mercado, né? E assim, é uma situação que a gente já tem históricos de acontecimentos, né? Então, assim, a gente não está aqui falando porque está exagerando, não, é porque acontece. Exatamente. Então, se vocês identificaram essa dificuldade, mas deixa eu trazer um parceiraço bacana para vocês aqui, que é a Finger House Ponta Negra, móveis planejados com tecnologia alemã. Ela é incrível, essa empresa parceiraça nossa aqui do Papo com Café, do Grande Carlo. Traz aí pra gente. Oi, aqui agora no novo centro administrativo da Finger, em Sarandia, Rio Grande do Sul. A gente tem um prazer enorme em ver as novidades de uma história que começa, no meu caso, desde 2009 até 2025, as inovações, as novidades e a alta preocupação com tecnologia e segurança que a Finger nos proporciona.
Num início de showroom, vocês veem aqui tudo em obras ainda, tudo por acabar. Mas olha só, o que a gente vai poder trabalhar com nossos consumidores e vocês vão usufruir dos nossos projetos. Sistemas de aberturas diferenciados, formas articuladas e diferenciadas de abrir e muitas opções de cores, ferragens e de segurança técnica para vocês. É a Finger House Ponta Negra fazendo o melhor por seus clientes. Opa! Então, grande Carlos esteve agora no Rio Grande do Sul visitando a Finger, visitando a loja lá da Finger para pegar todas as novidades. Você não pode perder tempo, vai lá no Seaway, ali na Roberto Freire. Loja dele fica na esquina ali, vizinho ao Barão de Café. Você vai lá, você vai ter um atendimento incrível com a equipe do Carlos. Você vai ficar surpreso. E assim, o que mais evoluiu dentro de uma casa, né? Cozinha. Esses caras dão um show de tecnologia, né? E os armários dele tem as portas, você tem uma criança, a criança empurrou a porta com força, ela vai amortecer, não bate. Iluminação quando você abre o seu close, quando você abre o armário aí tem aquela luzinha de LED, é incrível, é um negócio chique-lelê, né? Mas assim, voltando um pouquinho para a Maze, como é que é essa seleção para ser uma corretora da Maze? Vocês já estão com um time nesse momento fechado, né? E vai ajustando para receber mais corretoras ou estão abertos a receber aí essas meninas que estão aí no mercado? Como é que tá isso para vocês? As corretoras da Maze, essas que são as pioneiras, elas foram convidadas a vir para dentro do projeto, né? Então elas foram convidadas. Muita gente pergunta para as meninas, também pergunta para a gente como é que faz para ser uma corretora Maze. Dentro da Maze nós investimos muito em treinamento, em capacitação, porque nós queremos que a corretora Maze ela seja realmente um diferencial no mercado. É aquilo que eu vinha falando para você. Quando a corretora tem contato com o cliente, não pode existir a possibilidade de uma pergunta sem resposta, ou um vou ver e respondo depois. Ela tem que dominar o produto. Então, para isso, a gente tem que ter um critério muito grande para acompanhar esse desenvolvimento da corretora. Então, no momento hoje, nós temos 3 parceiras dentro da Maze, e não é uma empresa que ela está aberta para inscrições. Certo. Nós vamos fazendo convites, né, conforme as demandas e conforme o perfil das corretoras, trazendo elas para dentro para um treinamento. E aí elas vão se moldando realmente a proposta da Maze. Senão, a Maze passa a ser uma imobiliária virtual. Entendi. E aí muita gente dentro, muito produto, e a gente não consegue ter um controle de qualidade. Então, a ideia é a gente ter esse controle de qualidade para atender o cliente da melhor forma possível. Isso é importante, porque assim, quando você começa a dar esse equilíbrio, né? Até o entendimento desse novo formato, é como a gente lá no Hub, que assim, muita gente não entende o processo ainda, e assim, é muito bom quando você vai montando essa ideia. Isso. Existe uma empresa que hoje ela pertence, ela faz parte do grupo Lopes, né? Que é a Maber. Foi uma empresa que eu me inspirei, porque o cara era da área de tecnologia, ele tinha isso em São Paulo, ele tinha desenvolveu um site, à época, vendeu por muita grana, e ele disse, eu quero agora comprar um apartamento. Vamos imaginar que hoje, talvez, fosse um apartamento de 15 milhões de reais. E ele começou a fazer uma pesquisa em São Paulo, de onde comprar. E ele disse, cara, chegava cada corretor aqui que eu dizia assim, eu não posso botar 15 milhões na mão desse cara. Né? E aí, como ele era da área de tecnologia, ele desenvolveu um programinha, contratou 5 arquitetas, estagiários de arquitetura, e disse, olha, o bairro que eu quero é esse. Eu quero que vocês visitem todos os prédios, façam plantas de todos os apartamentos, eu quero conhecer esse bairro. Quando ele viu, ele estava com um banco de dados gigantesco. Aí ele disse, aí eu comprei um apartamento, e convidei essas arquitetas para virarem corretoras, né? E aí nasceu a Maber, né? Que era uma empresa que tinha um conceito, que tinha um ticket médio para poder o imóvel entrar na plataforma deles, tinha uma série de coisas. Tinha um perfil de corretores, só tinha corretores lá com segunda formação, né? Então, assim, ele escolheu um nicho, né?
O corretor dele fazia no máximo uma visita por dia em São Paulo, até porque São Paulo é complexo, bem essa complicado. coisa de você fazer. E como ele era um cara de tecnologia, então assim, você chegava lá, o sistema dele dava... Você fazia visita virtual, você fazia uma série de coisas que ele conseguiu desenvolver. Hoje a Maber pertence à franquia da Lopes, né? Mas assim, foi uma das empresas que eu fui para lá e disse, cara, vou me internar aqui porque assim, é a empresa que foi uma fonte de inspiração gigantesca por isso, por tentar fazer essa diferença. Sim. Mas falando um pouquinho do 360 de volta aqui, tem um custo a inscrição? Como é que é isso? Como é que se faz? Quem está ouvindo a gente aí hoje tem até o dia lá para fazer a inscrição? Como é que é isso? A inscrição custa R$120, mas eu acho que amanhã, provavelmente, as vagas estão encerradas. Caramba, que bacana! Muito que bom. Legal, que legal. Foi muita gente procurou, né? Então, depois desse podcast, acredito que vão encerrar as inscrições. Corram, porque as últimas. Tá aí, né? Mas aproveitando só para lembrar que nós estávamos falando da Maze, e a Maze é formada por 4 mulheres, tem Cisele e Helena também, que em outra oportunidade eu acho que seria muito bom as 4 falando sobre a Maze, que é um projeto incrível. Eu já falei com o grande mentor de vocês aí, Marcelão. Sim. Né? E eu disse, Marcelo, eu queria fazer um episódio com as meninas num lugar muito diferente. Disse pra ele achou maravilhoso. Eu acho que vocês vão gostar também. Vamos, porque é um projeto maravilhoso que merece um programa só para falar da Maze. Com certeza, com certeza. Mas é isso, o M360, as vagas estão quase encerradas, mas vai ser muito bom. É um evento realmente diferente, em que a gente não vai unir só a técnica cartorária, só a técnica em oratória. Nós queremos que as pessoas, esses profissionais que vão ao evento, eles saiam com uma vontade de agir, mas é só com para um plano mulheres? prático. Olha só. Não era para ser. Preferencialmente só Não para era mulher, para ser. Nós estamos, inclusive, assim, hoje, segunda-feira, eu conversando com o Lu, eu disse, Lu, cadê os homens para o evento? Não sei, estamos atraindo um público quase que 100% feminino. Então, eu até falei, vou mudar um pouquinho. Eu trabalho, além do cartório, da Maze, eu faço... tem alguns grupos de mulheres no interior da Paraíba, então, o que eu gosto de falar muito sobre essa coisa de ativar as mulheres para elas realmente desenvolverem todo o potencial que elas têm. Eu não gosto muito dessa separação, não. Eu gosto que a gente mais junta, assim, todo mundo junto, que dá uma liga boa. Perceba que... Não, mas é importante essa sustentabilidade feminina, né? Essa estruturação, porque eu acho que é importantíssimo isso. E, assim, quando nós divulgamos o M360, inclusive deixamos muito claro, homens e mulheres. E não sei. Veio o público feminino, né? Todo feminino, e conversamos. Paulo, a gente vai precisar fazer uns ajustes nas palestras, porque vamos ter que ter 2 palestras, 2 tipos de palestras, porque até esgotar, podemos ter um público masculino, mas se for só feminino... Atenção, os homens aí, ó, bora aí todo mundo fazer a inscrição, aí faz a inscrição através do link do Instagram, meu, do Luciana, e também do M360. Tá na bio, né? Eu publiquei hoje no Papo com Café, tem lá um videozinho, depois a gente vai subir aqui, vai deixar na bio aqui o link para vocês fazerem a inscrição, né? É um preço bem convidativo, sim, né? Sim. São temas bem interessantes, né? Então a gente vai muito bem aí. Então eu vou trazer aqui nosso grande parceiro, a Constel, para a gente trazer aí. Constel está trazendo o Gemini, um empreendimento incrível na cidade de Natal, né? Solta aí para a gente, para vocês conhecerem um pouquinho o Gemini. No melhor lugar para viver. No centro de tudo está você. Conectado ao melhor da cidade, em uma localização única, onde viver bem ganha um novo significado. Apresentamos o Gemini, 2 torres inspiradas na harmonia, no equilíbrio e na sofisticação. Uma nova e extraordinária etapa da sua vida, com tudo o que sempre sonhou. Amplo
amplos apartamentos com 3 suítes em diversas plantas, sempre com máximo conforto, estilo e modernidade. Um verdadeiro clube privativo para você e toda a família, com o que há de mais completo em lazer, comodidade e qualidade de vida. Seus convidados vão amar. E Gemini é ainda o primeiro empreendimento residencial familiar do Rio Grande do Norte com o app Space da House. Marca referência mundial em inovação e que vem revolucionando o mercado imobiliário brasileiro com comodidades incríveis para os moradores. Um lançamento Constel com selo de qualidade de uma das mais respeitadas incorporadoras do Nordeste e que desde 1991 vem fazendo parte de histórias baseadas na qualidade, respeito e compromisso. Vidas transformadas por empreendimentos que realizam muitos sonhos, inclusive os nossos. Agora, do alto dos seus 34 anos, a Constel dá um salto ainda maior ao lançar um empreendimento único. Gemini. Viva o extraordinário. Gemini, da Constel, lá em Lagoa Nova, aqui pertinho, um bairro com toda a infraestrutura que você precisa para morar muito bem. Então, assim, vai perder tempo para quê, né? Tem uma sala lá na Constel, que é uma sala que você vai fazer um tour virtual. Você vai subir o andar virtualmente, né? O andar do apartamento que você escolheu. Você vai ver a vista. É incrível. Teve a decoração da Renata Matos, que fez lá um projeto fantástico, né? Uma arquiteta incrível. Então, assim, uma empresa que eu tenho um carinho muito grande, porque a primeira obra da Constel, né? Quando ela veio para Natal, ela trabalhava com telefonia. Isso. E a primeira obra foi o Praias do Sul. E eu fui o primeiro corretor a trabalhar com eles. A gente sentando, montando tabela, fazendo um monte de coisa. Então, assim, eu tenho aí uma pitadinha junto do nascimento da Constel aqui em Natal. Mas é uma empresa que a gente tira o chapéu. Falando na Constel, ela mandou aqui um brindezinho para vocês, aqui, ó, para Paula. Obrigada. Já leva esse aí para você, Luciana, né? É, já leva lá no 360 para colocar lá. Né? Com certeza. Aproveitando aí o finalzinho das férias, né? Todo mundo aí já para curtir um pouquinho. A Constel é uma empresa muito, muito, muito bacana. Bem, chegamos à hora da pergunta do milhão, né? O papo é rápido aqui, né? A gente poderia passar aqui 5 horas falando, porque a gente tem sempre assunto, né? Tem muita coisa para a gente conversar. Assuntos extremamente interessantes, a parte do cartório, parte de publicidade, de ideias e inovações. Só fazendo um parênteses para não deixar em branco, às vezes eu já passei situação de receber uma incorporação, um produto, um lançamento, e quando eu recebi o produto, recebi tudo, aí eu disse, me manda a incorporação, né? Veio a incorporação. Eu não diria 100%, mas 70% do prédio que estava sendo ofertado era completamente diferente do prédio que estava na incorporação. Aí eu disse ao proprietário, né? Eu não posso vender. Ele fez, não, mas a gente vai pedir só um ajuste lá na prefeitura. Eu fiz, mas não é assim. Não, mas fulaninho disse que é assim. Tudo bem, então assim, tem gente que vai vender seu prédio, mas eu não posso vender. Aí ele, não, mas você está sendo muito... Tem gente que vai vender, mas eu não vou vender. Eu sou pequenininho, maguinho, as costas finas, leva uma paulada, eu vou quebrar em quantos pedaços, né? Então, assim, a gente se depara com muita situação que, assim, na cabeça dele, ele não estava fazendo isso de maldade, ele estava fazendo porque entendia que era simples. Sim. E não é simples, né? Não, credibilidade é uma via de mão dupla e ela tem uma linha muito tênue para você ir para um lado ou para o outro. É difícil você voltar. É bem complicado. É verdade. Bem, chegamos à hora da pergunta do milhão. E assim, Paula chegou aqui meio timidazinha, assim, sabe? Eu achei, né? Ela estava assim, meio, poxa, será? E tal. Aí depois começou a falar e soltou, né, esse mulherão aí, né? Soltou essa guerreirona aí. Então, vou começar com você, Paula. Sim. Né? Na pergunta do milhão. O que é que a Paula Moraes não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café?
Eu não posso deixar de falar que, baseado na minha história, que eu de estagiária a titular de cartório, e tem, nesse meio termo, tem uma história de muita superação, que talvez um dia você tenha a oportunidade de conhecer, mas eu nunca desisti diante das dificuldades do dia a dia, foram muitos nãos, e algo que eu senti depois que eu saí do cartório e fui empreender na vida, fui empreender no meu próprio cartório, foi que tudo que a gente vai construindo ao longo da nossa carreira, e assim, eu sempre tive o cuidado com as pessoas. Eu acho que é o principal de qualquer negociação, de qualquer transação, é você lidar com uma pessoa, você passar uma verdade, uma segurança e você ajudar. Eu sempre tive isso de querer ajudar bastante. Eu era num cargo em que muitas vezes eu poderia criar essa distância das pessoas, mas eu sempre procurei ouvir qual o problema. Às vezes o cliente ele só quer isso, que alguém que escute, e a solução muitas vezes está ali na conversa que ele quer, que ele já tem, a solução já está ali, mas ele só quer que alguém escute e tenha esse olhar atento e resolva a situação que nós trabalhamos no mercado imobiliário, estamos lidando com sonhos, né, diariamente. Então, eu tive esse retorno do mercado, inclusive, em tudo que eu plantei, nessa atenção ao cliente, nesse cuidado, nesse olhar à documentação, ao desejo da pessoa de transferir um imóvel, enfim, ter a casa própria. Então, eu acho que o principal é isso. Eu não posso, em todos os lugares que eu vou, eu gosto de ter um olhar atento para as pessoas e entender realmente o que elas, a necessidade, né? Antes de falar de técnica, de cartório, jurídico, tudo, a pessoa quer muitas vezes só que você escute e ajude a solucionar o problema. E a gente encontra todos os dias problemas para resolver dentro do cartório. Atenção e empatia, né? Luciana, de você. Luciana Medeiros, o que é que você não pode deixar de falar dos microfones do Papo com Café? Olha, Guga, o que eu não posso deixar de falar aqui e nem em lugar nenhum é que oportunidades, elas existem todos os dias. Eu me recuso a aceitar aquela velha palavra de eu não tive oportunidade ou não existe oportunidade. A oportunidade está todos os dias, da hora que você acorda, da hora que você dorme. Por isso que o M360 vai trazer essa visão. Você precisa trabalhar o eu. Você precisa estar preparado para identificar e aproveitar as oportunidades. Senão, todos os dias, das 5 da manhã às 10 da noite, as oportunidades vão acontecer. No outro dia terão outras oportunidades e você vai viver a vida num ciclo sem aproveitar nenhuma. Então, assim, eu tive várias oportunidades na minha vida, aprendi a me preparar para elas e peguei todas que foram aparecendo para mim e hoje sou empreendedora, tenho 3 empresas, saí totalmente do CLT há vários anos. Então, é isso, assim, oportunidade está ali na cara. Mais uma coisa também que eu sempre falo é que nós somos responsáveis pelo valor que a gente recebe no final do mês ou diariamente, né? Precisamos dar a nossa cara, as redes sociais estão aí, aparecer, mostrar a cara não é vaidade, é venda. Então, assim, a Virgínia vende o WePink porque a Virgínia aparece, apesar dela ter outros sócios, né? A CIMED vende uma loucura de Carmed porque a Carla CIMED aparece e não os outros sócios, desculpe, os outros sócios não, os colaboradores. Então, assim, se mostrar não é vaidade. Acho que cada um que tem a sua empresa, que empreende, tem que botar a cara no seu produto e construir oportunidade. A gente não compra de CNPJ, né? A gente compra de pessoas. Isso exatamente. Meninas, vou chamar assim de meninas, né? Com todo respeito. Eu agradeço muito a oportunidade desse bate-papo aqui, né? Agradeço a disponibilidade de vocês. Vou pedir um minutinho de vocês aqui só pra gente trazer um recado que a gente traz sempre, que é o recado... Sinto falta do Lucas aqui, que hoje não tá aqui para fazer o coraçãozinho, que ele gosta muito dessa parte do Papo com Café. Obrigado. É que
Liga para aquele teu amigo, né? Manda um abraço para ele, diz a ele quanto ele é importante na tua vida, como você ama esse teu amigo, né? Essa tua amiga, como você ama a tua família, teus pais, tudo isso, porque a gente tem perdido muita gente para depressão. Então, às vezes você tá com uma pessoa que tá sorrindo, tá brincando, mas você não sabe exatamente o que é que tá acontecendo dentro do coração dela. Então, liga, chama para um café, um cafezinho sempre aquece a alma, né? E você reaproxima as pessoas. Um sorriso sempre é fundamental. Então, não esqueça disso, né? Espero vocês todos lá sábado no 360 Experience, lá no Sebrae, né? Das 14 às 18 horas, certo? Tem um Instagram, M360 Experience, né? Que você lá pega todas as informações, beleza? Então é isso. Fiquem com Deus, né? E até o próximo episódio do Papo com Café. Agora é assim, né? Então aí, ó, fica com Deus, até o próximo episódio. A gente vai estar aí sempre às 17 horas, segunda-feira, no Papo com Café. Grande abraço, valeu! Mas bora tomar café pra aquecer o coração. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, bora tomar um